Então, eles têm mais de 80% dos pacientes com diagnóstico, 86% dos pacientes com diabetes controlado. Estou aqui com a Solange Travassos, ela saiu de um simpósio agora que traz muitos dados europeus sobre diabetes. Eu queria que você, então, comentasse sobre esses dados, Sol, mas contextualizasse também para a nossa situação lá no Brasil. E aí complica, né? Não, então, muito legal um simpósio sobre registros de diabetes. Então, se falou sobre os registros europeus e com umas orientações da Organização Mundial de Saúde sobre o que deve ter nesses registros, quais são as metas que devem ser alcançadas. Então, de cerca de 50 países europeus, metade mais ou menos tinham registros nacionais, um grupo menor registros parciais, né? E um grupo pequenininho não tinha registro. Aí as metas da Organização Mundial de Saúde: pelo menos 80% dos pacientes com diabetes com diagnóstico feito, pelo menos 80% bem controlado, um percentual alto, acima de 60% de pacientes usando estatina, um percentual alto também de pacientes com hipertensão controlada. Aí, expostos os dados da Finlândia. Bom, eles são bem mais organizados. Nossa, eles têm um registro incrível. Então, eles têm mais de 80% dos pacientes com diagnóstico, 86% dos pacientes com diabetes controlado. Eles batem essas metas, né? Quando você olha a Europa inteira, você tem países bem abaixo, né? Países mais pobres. Então, mostraram dados lá dos piores, em torno de 30% ali das metas. A gente vai para a Bélgica. A Bélgica tem mais ou menos, deixa eu me lembrar, 69% dos pacientes com bom controle metabólico, eles consideram uma glicada abaixo de 8. Eu acho que eles pensaram assim, naquele paciente que não está tão bem controlado como a gente quer, abaixo do 7, mas ele não está tão exposto a riscos, né? Eles também têm dados sobre internações por cetoacidose, como a hiperosmolar, complicações crônicas do diabetes. É uma coisa assim, muito bonita de ver, né? E eles têm um esforço, até foi perguntado como que na Bélgica você faz para ter o engajamento dos médicos para completar esses registros. E ela falou, primeiro, que é uma obrigação, é obrigatório fazer. E tem alguns incentivos. Aí vamos para o Brasil. Quando a gente analisa diabetes tipo 1, por exemplo, a criança, a gente tem ali menos de 25% dentro do controle, né? Nos adultos, menos de 15%. É bem verdade que a gente usou 7 aí. Se bem que para a criança a gente usou adequado à idade. Então tem idade que ali é até mais do que 7. Mas assim, a gente vê realmente que a gente está muito ruim. E como é que, evidentemente, são muitos fatores a melhorar, mas o que você acha, você que está envolvida nos departamentos aí de saúde pública, né? O que você acha que seria o mais importante, a principal ação ou as principais para a gente melhorar e se aproximar um pouco mais dos países escandinavos, principalmente? É muita coisa. A gente não tem dado. Eu acho que isso é muito importante. A gente não conhece a nossa população. Então a primeira coisa é melhorar a forma de registro. Mas a gente não pode fazer só isso e esperar ter isso para avançar no tratamento, porque a gente já tem um atraso tão grande. Né? A gente tem pacientes com diabetes há 10 anos que nunca fizeram um exame de fundo de olho. Então, o atraso que a gente tem que fazer coisas em paralelo. Né? A gente tem que melhorar os números, ter dados dessas pessoas, saber onde elas estão, como elas estão, e, ao mesmo tempo, melhorar o tratamento. Então, assim, é um melhorar trabalho o tratamento hercúleo, no sentido de acesso, no sentido de oferecer consultas, Então, exames. um dos alvos é você ter 100% dos pacientes com acesso garantido à insulina e monitorização. Perfeito. Vários países conseguiram, outros estão
tão próximos ali quando a gente fala de Europa. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem muito paciente com diabetes tipo usando só NPH. A gente tem um problema crônico de acesso à fita. Então, quando eu vi lá, eles pegaram por países quantos alcançavam a maioria dos objetivos. Né? Acho que cerca de 13. Mas a gente, quando pensa em Brasil, a gente pensa assim, nossa, 80% dos pacientes bem controlados. Se a gente não tiver uma mudança muito grande, a gente vai levar a vida inteira para chegar nisso. Né? Eu acho que falta organização ali, desde a atenção básica. Esses pacientes se perdem no acompanhamento. Ele, às vezes, em algum momento, ele está sendo acompanhado num serviço especializado, daqui a pouco ele está lá no postinho de saúde e não consegue ter acesso ao básico, que é um médico que entenda o que ele tem, que saiba tratar. Então, assim, mas é possível, né? Sim, é sempre Quando você possível. vê esses dados assim, você fica animado. E, ao mesmo tempo, você fica um pouco triste. Mas eu acho que é importante a gente ter o conhecimento de como funciona em outros lugares para tentar trazer melhorias para o nosso sistema, né? E talvez até a maior parte dos indivíduos, por exemplo, com diabetes tipo 1, na mão do clínico, do generalista, né, não tenha esse foco. Então acho que a gente precisa, né, também melhorar a educação médica para essas pessoas. Né? Nós temos protocolos, né, no Ministério da Saúde, que é SBD, participou a Carla Mello, fez um trabalho muito bonito com isso. Então, os protocolos de diretrizes terapêuticas, são DM1 e DM2, se eles fossem pelo menos colocados em prática como está lá, a gente já estaria numa situação melhor. Perfeito. Né? Mas o desafio é enorme. A gente precisa que outros médicos também no Brasil se interessem pela saúde pública e passem a cobrar, né, pelo menos a aplicação ideal desses protocolos. Perfeito. E vamos espalhar aí o conhecimento da SBD, tá nas plataformas, envia aí para os médicos, clínicos, generalistas de outras especialidades para a gente tentar fazer o pessoal se interessar aí mais por educação em diabetes. Sol, obrigado pela sua contribuição aqui. Continue acompanhando com a gente a cobertura SBD do Congresso Europeu de Diabetes aqui em Viena. Um abraço.